Opa, Ah, conseguimos voltar. Ah, eu sim, acho que eu acredito que porque como a gente saiu e voltou, houve um corte no sim. tempo, enfim, acho que por isso que eles nos encerraram. Mas o É senhor pode verdade. continuar e a gente, após isso, a gente encerra para que. Eu sei que o tema é uma delícia, né? A gente ficaria aqui a noite inteira falando sobre as práticas de É compliance. verdade. E Mas ficaria realmente desagradável e é, ficaria divorciado de compliance se a gente simplesmente encerrar sim, dessa maneira e ir embora. Seria altamente non compliance. não Então, compliance. não, É, não compactuaríamos com esse tipo de atitude. Bom, a gente já tem, o pessoal já está voltando, tá a voltando, gente já sim. tem aqui algum número razoável, então já deu para algumas pessoas acompanharem. De qualquer maneira, depois você vai deixar salvo, né, Ana? Vou Então, sim. já vou retomar o raciocínio no seguinte sentido. Você poderia, com esse termo, com essa declaração anexa à rescisão de contrato de trabalho, esse termo poderia deixar claro que a empresa respeita a garantia constitucional de emprego da gestante, né, de proteção ao nascituro, e poderia deixar claro para a empregada de que ela tem esse dever de comunicar porque o emprego dela estará à disposição. Com isso, a empresa mostra a sua preocupação humana de respeitar e a empresa deixa claro para o judiciário que está se colocando à disposição e que a empregada se obrigou a comunicar, porque é importante, como eu disse, ter a consciência de que a garantia não é de receber indenização pura e simples, a garantia é de emprego, né? Então, Excelente. se a empregada, ela eventualmente está grávida, ela assina esse termo de dispensa, em que a empresa diz que se ela descobrir a gravidez, deve comunicar e que o seu emprego está à disposição, e mesmo assim ela é dispensada, tem toda a gestação, e só depois de 5 meses após o parto ela ajuiza a ação, aí me parece que ela está infringindo um dever de boa-fé, que foi o dever de comunicação. A proteção à confiança, o direito à informação, é um corolário da boa-fé objetiva, né? São deveres Claro. anexos de conduta lá, do Trojan Glauben, que você tanto gosta. Então, eu acredito. O professor Miziara está perguntando, ele acabou Tá de passar perguntando cadê aqui. sua máscara? Eu acabei de ver. Exato, olha, eu até queria fazer um agradecimento ao professor Miziara e à professora Carolina Irata, enfim, que estão lá em Campinas. A doutora Carolina Irata é procuradora do trabalho, não sei se você conhece, muito Não, destacada na conheço. sua atuação. É. E eles mandaram, o casal mandou para mim uma máscara, eu vou usar na próxima live. É uma máscara da Tommy Hilfiger, uma máscara de xadrez que combina com Aham. a gravata que, em certa oportunidade, eu dei para o professor Miziara. Achei de uma elegância ímpar. Ele disse que combina com a minha garbosidade. Eu tive que olhar aqui no vernáculo o que seria O que garbosidade. significa? Ele utilizou aí, né? Ele tentou utilizar uma certa incorporação aí do dialeto espanhol. Mas, Sim. enfim, me parece que essa seria uma excelente maneira de a empresa mostrar o seu afinamento e que a gente possa evitar eventuais abusos. A proteção ao nascituro, a proteção à gestante é muito cara, mas, novamente, eu digo, não é direito à indenização pura e simples. Então, essa seria uma política, uma rotina de compliance trabalhista de incrementação à gestão documental rescisória para que você coloque esse termo admissional. Aí você não está fazendo o teste de gravidez, mas você está deixando claro a sua posição, de que você colocou à disposição. E mais, o TST já reconheceu. O TST reconheceu que a garantia de emprego à gestante é uma garantia constitucional, mas como toda garantia, ela não é absoluta. A pessoa Claro. também não é obrigada a querer. Às vezes a gestante não quer mais trabalhar. Ela pensa, claro, isso são situações excepcionais, mas às vezes a gestante pensa, meu marido tem aqui uma situação confortável, a gente conseguiu
inclusive aqui do meu trabalho, poupar muito, né? A gente tem nossas reservas, eu quero cuidar da maternidade, isso é o sonho da minha vida, o momento mais importante, então não quero trabalhar. É uma opção dela. Eu não posso obrigá-la a trabalhar. Mas se ela, a partir da gestação, não quer trabalhar, o empregador não tem essa obrigação de manter o salário. Então, ela teria que comunicar. E nas situações em que ela injustificadamente recusa o trabalho, o TST tem precedentes de turmas de que isso configura renúncia. No início, o TST não admitia o reconhecimento da renúncia, mas hoje há entendimento nesse sentido. Tá? Aqui, na verdade, como a Rita está dizendo, a gente tem a proteção nascituro, não é o direito só dela e da criança, mas ela representa a criança naquele momento. Né? Então, ninguém melhor do que ela para escolher o destino, claro. O que seria melhor, essa capacidade de autodeterminação. Tá? É só um exemplo de política de compliance que a gente pode, eu até cito isso no livro, eu coloco alguns termos, né, alguns conceitos que poderiam ser úteis nessa gestão documental da rescisão do contrato de trabalho. Tem um termo muito bacana, eu não vou aprofundar aqui que não dá tempo, mas tem um termo muito bacana que é o termo de regulação de WhatsApp. Né? Hoje em dia, em toda empresa, as pessoas possuem o WhatsApp e no WhatsApp tratam com empregados da empresa de assuntos de trabalho, de futebol, política e religião, e quando não, até pornografia. Então, fica uma completa promiscuidade e aí mistura assunto de trabalho com assunto de temas sensíveis, né? De temas altamente assim, borbulhantes, temas que fervilham polêmicas, sobretudo em épocas de polarização, e a empresa simplesmente ignora esses riscos, não trabalha. Por isso que é importante na admissão, na gestão documental admissional, você ter um termo de regulação. Você dizendo quais são os grupos de WhatsApp que podem discutir trabalho, você dizendo que pode criar, a pessoa, se quiser, pode criar na sua vida privada, mas para efeito de trabalho não pode criar para discutir, porque senão a empresa nem acompanha e ela vai responder por um empregado ofendendo o outro. Artigo 932 do Código Civil. Então tem várias cláusulas que são importantes você consignar na regulação de uso de WhatsApp, assim como regulação de uso de e-mail, fazer a pesquisa de clima organizacional, gestão documental utilizando tecnologia, recibo de API, Ana. Nossa, a quantidade de processos que eu condeno em adicional de insalubridade, muitos processos, condenação de adicional de insalubridade por falha na gestão documental de entrega de API. Se você faz isso com o uso da tecnologia, como eu fui fazer inspeção judicial uma vez em uma grande empresa, lá você tem, por meio de biometria, o fornecimento do EPI para cada aparelho, para cada equipamento que é entregue. Sai o horário, sai a matrícula do funcionário, a data, o certificado de aprovação sai nesse recibo, tudo automatizado, vai para uma nuvem, backup, você não vai perder. Olha a quantidade de riscos que você está minorando, evitando adicional de insalubridade. Essa empresa instalou e implantou esse sistema depois de muitas condenações trabalhistas. Claro. Então, até porque compliance... investimento, não é prejuízo, é investimento. Até porque a gente até pensa assim que em compliance as próprias reclamações trabalhistas, o próprio passivo trabalhista é uma oportunidade de adequação. Porque se tem uma empresa que tem um grande volume de condenações em determinado tema, então, olha, isso tem que saltar os olhos de alguma forma, né? Não pode a empresa se manter ali naquele histórico de condenação para o resto da vida, né, sem tratar daquele problema. Então, o próprio passivo trabalhista, ele é uma oportunidade de compliance, é uma oportunidade de adequação, quando você tem evidência, em base de fatos e dados, nas reclamações trabalhistas que são trazidas, né? Então, é um universo, de fato, de oportunidades para a regulação. E o senhor falou da biometria, né, para entrega de recibo de EPI. Lógico, a gente pensa numa grande empresa, isso seria perfeito. Até porque no orçamento de uma grande empresa até caberia. Mas e a menor? Então quer dizer que ela não vai ter controle de EPI? Não, vai ter da forma mais artesanal, né? O importante é que saiba da necessidade de ter o recibo do EPI para utilizar na eventual possibilidade de uma reclamação trabalhista com este tema. Exato. Vou falar uma última.
Uma última aqui, representação de falha documental. Até hoje, impressionante, a gente tem descuidos de cartões de ponto. E com a lei da liberdade econômica, a gente teve o quê? Empresas não mais de 10, agora mais de 20, perdão, com mais de 10 e até 20 empregados. Então, antes, você só tinha a obrigação de ter cartão de ponto para empresas com mais de 10. Agora, empresas com mais de 20 que são obrigadas a ter cartão de ponto, não é isso? Está lá, hoje, na nossa lei, que pensa assim... 13467. Tem muita empresa que pensa, eu só tenho 15 empregados, então não vou ter cartão de ponto, não sou obrigado, para que eu vou arranjar problema? Pelo contrário, se você tem um cartão de ponto e você tem cuidado, se você zela, né, pela regularidade daqueles registros, num processo de horas extras, você está já partindo na frente e garantindo uma idoneidade dos horários de trabalho, uma regularidade. Você está demonstrando que realmente a sua perspectiva, que realmente o que você aponta é o verdadeiro. Agora, se você se arvora nessa situação assim, não vou fazer registro de ponto não, porque eu tenho menos de 20 empregados, eu não preciso. O que você está fazendo? Você está fazendo com que possíveis processos de horas extras que sejam ajuizados, e eles vão ser, nós muitas vezes vamos ter mesmo, você está fazendo com que tudo vá para a prova testemunhal. Bacana, né? Todo mundo fala certinho, é tudo como a gente espera. Quase não tem surpresa com a prova testemunhal. Experimenta, né, na prática. Então, exato. É melhor você se documentar, é melhor você ter uma gestão, é melhor você ter um cuidado, você vai se resguardar de uma maneira muito mais segura, tá? Era isso. Nós temos hoje, né, Ana? Eu estava vendo os dados agora há pouco do TST. Eu estava pegando aqui o aumento de ação. De janeiro a abril foram 1.700 novos casos que tratam da doença. E nós tivemos até uma redução de processos, porque o acesso à justiça está difícil, mas o valor, o somatório de valores da causa, que era de 550 milhões, segundo o termômetro Covid-19 lá do DataLauer, hoje nós estamos com mais de 1 bilhão, mostrando que ainda que a quantidade esteja menor de números de processos, por conta da dificuldade de acesso, as causas têm uma representatividade financeira muito alta, né? E a gente vai ter situações aí envolvendo alegações de doenças ocupacionais, seja decorrente de Covid, seja decorrente de teletrabalho, ou de outras situações, verbas rescisórias, essa situação de tá dispensado, procura o governo, procura o príncipe, o Charlie, o Harry, que vai cuidar de tudo. Então, assim, tem que ter cuidado. A gente tem que fazer com muita parcimônia, com o auxílio de vocês, profissionais aí, que podem efetivamente orientar, tá? E o papel do judiciário é muito importante até, doutor Yuri. O senhor, quando traz essa preocupação, mostra de fato o papel do judiciário, né, no meio disso tudo. Porque, de fato, teremos que ter bons profissionais na linha de frente para poder orientar o cliente ali, seja a empresa, seja o empregado que se sentiu prejudicado em seu direito, enfim, e tem a necessidade de acessar a justiça, e o bom senso de profissionais como o senhor para receber uma ação como esta e entender, de fato, em que momento que o objeto que está sendo discutido ele ocorreu. Né? Então, ocorreu durante a pandemia e qual era o contexto disso? Ocorreu fora da pandemia e qual a razão dessa reclamação trabalhista está sendo ajuizada somente agora? Então, o bom senso do judiciário e o bom senso de magistrados como o senhor traz para a gente muito mais tranquilidade na atuação, né? Porque a gente sabe os excessos, né? Que se vê por aí e, enfim, muito importante. Eu peço assim, nunca imaginem, né? Sempre falo isso para o empresário, nunca subestimem a capacidade do judiciário de identificar compliance de fachada. Isso é muito fácil. Em termos de canal de denúncias que ninguém nunca usou, que ninguém nunca foi punido, que as pessoas só ouviram falar, né?
como a história de Caviar e Zeca Pagodinho, É. só ouvi falar, né? Nunca vi nem comi, só ouço falar. Assim, a gente percebe, sabe? Código de conduta totalmente abstrato, que ninguém entende o que significa, que não tem preocupação, que não tem reunião, canal de denúncias, que a pessoa só assinou um recibo lá na admissão, mas que não funcionava na prática, que era ignorado, código de conduta que também se fazia vista grossa. A gente vai percebendo por uma série de elementos que a gente consegue construir de outras situações análogas. Então, assim, não subestimem. E até assim, algumas pessoas me perguntam, poxa, mas você é juiz? Por que você fala tanto de compliance? Por que você foi escrever um livro de compliance? É porque eu e o Excelente Fabrício... livro, por sinal. Obrigado. Eu e o Fabrício, a gente acaba, Ana, lidando com o que dá errado, né? No judiciário, a gente lida diariamente com o quê? Com o que dá errado, ou pelo menos com o que se alega que deu errado. E aí a gente acaba vendo desconformidades. E por isso a atuação, né, em sede literária de compliance, que é para dar um contributo de como poderia ser. E também pelo caráter um pouco meio do Fabrício, de ser incansável de debate, né? De apego, de amor ao debate, às discussões. Eu estou sempre discutindo com advogados que atuam em compliance sobre políticas, sobre rotinas de forma abstrata, sobre como poder melhorar essa relação de trabalho, né? Evitando riscos normativos, mas, sobretudo, evitando riscos de conflitos interpessoais. Como fazer um ambiente de trabalho melhor? Porque para um juiz é muito ruim quando ele está numa audiência trabalhista e ele escuta situações deploráveis, ele escuta situações de ambiente de trabalho hostil, como eu já vi pessoas serem alocadas num cubículo, num apartamento de 19 metros, 20 pessoas foram fazer lá a abertura de uma filial de uma instituição que até é famosa, que não é questão de falta de recurso financeiro, mas para economizar colocou 20 pessoas num apartamento de 20 metros. Precisa dizer que isso é indigno? Né? Não tem necessidade. Situações em que um empregado foi chamado, eu falo isso em algumas aulas, um empregado foi sair com uma empregada, depois ali de um flerte, foram ali para um after, regado a uvas alcoólicas, e a coisa evoluiu. E no dia seguinte, as amigas que viram o convite, a coisa toda, perguntaram, e aí, fulano, como é que é lá? Como é que é o fulano? Aí ela disse assim, ele é todinho. Aí ela disse assim, todinho por quê? Porque é escurinho? Aí, olha a resposta. Não, é porque além de escurinho, ele tem um canudo miudinho. Se você olhar para a infância, eu não sei Isso como é que estava é hoje. na Me ação. disseram que mudou, mas mudou o produto, tá? O todinho. Mas na minha infância, o todinho realmente era um canudo fino. Se não tivesse cuidado, ele entrava lá para dentro. Hoje, parece que é diferente. Mas enfim, o Nescau, ele tinha um canudo mais espesso, dava uma volta e tudo, era diferente. Mas aí, não precisa dizer que isso aqui é uma indignidade a atributos da pessoa humana, que isso aqui é uma indignidade, já bastaria a etnia, a raça daquele ser humano, né? Chamar de escurinho. E aí você ainda fazer um atributo pessoal pejorativo, é óbvio que isso é repugnante, não precisa nem falar. Mas o pior de tudo foi a defesa. Não, olha, isso aqui foi criado pelos próprios funcionários, eles que quiseram colocar, e quando o ambiente de trabalho estava cansativo, que era um ambiente estafante, alguém vinha e dizia, sai daí, tu deve ser todinho também. Aí eles descontraíam, todo mundo ria, e o trabalho voltava com mais leveza. Então ainda houve a disfarçatez, a repugnância de dizer que isso era uma coisa saudável para o ambiente de trabalho. Aí, nesse caso, não só tem condenação, como tem, a rigor, uma elevação da condenação. Por uma conduta imoral como essa, em vez de ser proibida, ela ser estimulada ou pelo menos tolerada, quando a empresa precisa passar efetivamente o exemplo. Na verdade, são muitos os casos, pausa para cigarro, qual o banheiro do transexual. Nossa, são muitas situações que a gente... que eu trabalho até no livro, no Manual de Compliance Trabalhista, na nossa pós-graduação. A gente precisaria aqui, na verdade, ficar uma semana fazendo live aqui de 24 horas para conseguir abordar, porque a vida humana é a vida real que acontece no dia a dia, né? E precisa muito de bom senso, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês, a gente conversar um pouquinho. E fica uma pergunta final, se você ainda não sabe, se você não está seguro
os direitos trabalhistas que estão em curso. Eles estão correndo prescrição? Eles estão sujeitos à prescrição? Quer saber a resposta? Tá explicadinho. Corre lá no feed, tá bom? Eu aprendi isso aqui com um cara que faz marketing. Ele disse que você tem que aguçar a curiosidade, né? Então, quem quiser saber os fundamentos, corre lá no feed, tá bom? E lá no meu feed sempre tem também link, quem quiser conhecer a obra, algumas páginas do compliance, do manual. Sempre tem algum feed, vou deixar algum lá. Quem quiser conhecer também a pós-graduação, que tem só mais um mês para inscrições, e depois fica fechado mesmo, só no ano que vem. Quem quiser conhecer, fica à vontade, tá? Sempre um prazer. Desculpem falar tanto, mas quando eu começo, eu acabo não parando. Então, desculpa. Não, imagina, a gente passaria a noite aqui ouvindo o senhor. E eu vou lhe dizer, até sigam o professor Yuri, Yuri Pinheiro, @Yuri Pinheiro, não é esse o seu Instagram? @Yuri P. Pinheiro, eu vou deixar aqui. Yuri P. Pinheiro, excelente. E é um Instagram bastante informativo, traz sim questões que estão ativas, né, que a gente tem acompanhado de pandemia, mas dia desses estava o doutor Yuri falando sobre testemunhas, né, se poderia ou não falar com os testemunhas antes da audiência, qual a repercussão disso no processo. Então, não deixe de seguir o doutor Yuri Pinheiro, é excelente, é uma fonte de pílulas de informação ali que vai instigar, de fato, sua curiosidade e conhecimento. Após, eu sou muito suspeita, né? Mas uma boa suspeição. Falo, de fato, que, como experiência própria, é um excelente conteúdo, profissionais incríveis que o doutor Yuri conseguiu reunir junto com o Fabrício. Incríveis. Então, é uma excelente oportunidade para poder aumentar o conhecimento, para poder crescer e até expandir na atuação. Doutor Yuri, muito obrigada, muito obrigada. Assim, o senhor pagou mais horas do que devia hoje com a TP. Pagou em dobro, viu? É verdade, eu demorei para aceitar, mas lá no Ceará a gente diria que pagou um chorinho lá. Pagou um chorinho, é verdade. O chorinho é igual, é a mesma expressão aqui. É a mesma, né? Chorinho. É a mesma. Bom. Então, muito obrigada. Pessoal, obrigado, Ana. Obrigado a todos aí que estavam conosco. Sintam-se todos abraçados. Uma boa noite para quem já está quase indo horizontalizar. Eu ainda fico aqui verticalizado mais umas 2 horinhas que eu tenho alguns assuntos. Aqui tem uma sentença para terminar. E tem um artigo científico também. O tempo não para, como diria o músico. Tá bom? Beijo. Muito obrigada. Beijo, boa noite. Muito obrigada a todos que nos acompanharam até agora. Muito obrigada, gente. Tenham uma boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Obrigado. Tchau, tchau.